Bom dia, quarto ano, tudo bem? Hoje é sexta-feira, temos mais uma aula. Hoje nós temos aulas de geografia e eu convido vocês nesse momento a pegar junto comigo o livro de geografia e abrir lá na página 12. Lá na página 12 você vai colocar a data de hoje, 17 de abril de 2020, e nós vamos falar um pouquinho sobre migração. A palavra migração, ela é falada bastante na televisão e às vezes a gente escuta, mas não entende muito bem o que é, não é mesmo? Então hoje nós vamos entender o que é migração e quais são os elementos importantes a se considerar com relação à migração em um determinado país. Primeira coisa, quando a gente fala de migração, a gente fala de pessoas, né, que vão de um lugar para o outro. E quando a gente fala de pessoas, a palavra-chave é a palavra população. O que é a população? População é o conjunto de pessoas que vivem em um determinado lugar. Então, aqui no Brasil, nós temos a população brasileira. Lá no México, a população mexicana. Lá na Espanha, população espanhola. E assim vai, o grupo de pessoas que vivem em determinado lugar. Esse grupo de pessoas, ele pode ter o seu número aumentado ou diminuído, dependendo da situação. É claro que a gente sabe, né, todo mundo já sabe, que a cada dia nascem tantas pessoas, mas também morrem tantas outras. Então, o número de nascimentos e o número de mortes, de óbitos, eles fazem com que tenha uma variação na quantidade de pessoas que vivem em determinado lugar, ou seja, na quantidade de população daquela região. Como que a gente faz para saber quantas pessoas formam uma população, quantas pessoas habitam no Brasil ou em outro lugar do mundo? Aqui no Brasil, nós temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse grupo, ele faz o censo demográfico, ou seja, eles cadastram todas as pessoas que vivem no Brasil no intervalo de alguns anos para saber os nascimentos que tiveram, os óbitos que tiveram, a etnia dessas pessoas, a idade, o sexo, e também eles acabam descobrindo quais são as regiões, quais são as áreas do Brasil que são mais populosas e aquelas que são menos populosas. A importância dessa contagem é, assim, enorme. Por quê? Porque mediante a esse número, o governo se baseia nos recursos que cada região recebe e dá para a gente perceber também as necessidades de cada região. Por exemplo, vamos dizer que na região norte seja um local onde não tem muitos habitantes em uma certa parte e tem bastante habitante em uma outra parte. Dá-se a entender que aquela parte que tem mais habitantes precisa também de uma infraestrutura maior, com hospitais, escolas, comércios, para poder dar condições daquelas pessoas viverem naquele lugar. A gente sabe que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que é um estado bem grande, né, nós temos problemas com relação a isso. Por quê? São muitas pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro e às vezes o governo não dá conta de proporcionar a todos os habitantes do Rio de Janeiro educação pública de qualidade, hospitais públicos de qualidade. Então, o que a gente vê são pessoas que vivem na rua, são hospitais lotados, são pessoas sem condições de frequentar uma escola, são pessoas desempregadas, porque não existe uma estrutura necessária para abraçar toda essa população. E, às vezes, existem alguns motivos que fazem com que uma pessoa não queira mais morar no lugar onde ela está e queira ir para um outro lugar. Às vezes a pessoa mora num lugar onde está tendo guerra e ela precisa sair de lá. Às vezes ela precisa de um emprego melhor, de melhores condições de vida, de condições de estudar, de fazer uma faculdade, ou então ela vive lá na seca do sertão e está numa época de muito calor e não chove, não tem água, não tem comida. Então as pessoas se veem obrigadas a largar tudo que tem e começar a vida em outro lugar. Esse deslocamento de pessoas de um lugar para outro se chama migração. Então, o que são migrantes quando a gente fala? Ele é um migrante, o que é isso? Migrante, migração, são as pessoas que saem de um lugar para outro lugar, independente de qual motivo seja.
Pode ser porque ela simplesmente quis. Pode ser porque ela quer arrumar um emprego melhor. Pode ser porque no país está tendo seca, está tendo fome, está tendo guerra. Não sei. Mas a migração é basicamente isso. O deslocamento de pessoas de um local para outro. E aí, dependendo de como se dá isso, né, da entrada e da saída de pessoas desse local, a gente pode classificar em emigrantes e em imigrantes. Então, por exemplo, eu moro no Brasil e eu tô indo lá para os Estados Unidos, um exemplo, tá? Então, quando eu tô saindo do Brasil para os Estados Unidos, eu sou uma emigrante, porque eu deixei o meu local de origem, eu deixei o Brasil, que é o meu local de origem. Quando eu chego lá nos Estados Unidos, por exemplo, que eu começo a trabalhar lá e a viver lá, eu passo a ser uma imigrante. Ou seja, eu moro em um local que não é o meu local de origem. Então os nomes acabam se confundindo, mas preste atenção na regrinha. Migrante, migração, saída de um local para o outro, não importa qual local é. Emigrante, nome que se dá à saída de um local. Quando eu saio, eu sou imigrante. Quando eu chego, eu sou imigrante. Então, quando eu saio do Brasil, eu sou imigrante. Quando eu chego nos Estados Unidos, eu sou imigrante. Esse E e esse I tem grande diferença, porque um indica saída e outro indica chegada em outro país, em outro local. E às vezes, o que tem muito aqui no Brasil é o chamado êxodo rural. Você já ouviu falar de êxodo rural? O êxodo rural acontece muito por conta de pessoas que vivem lá na zona rural, lá nos campos, nas fazendas, nos sítios, e às vezes lá não existe emprego suficiente, escola suficiente, boas condições de vida, ou então está havendo um processo de industrialização e não tem emprego. Como é que a pessoa vai conseguir sobreviver num lugar onde ela não pode trabalhar? Então, o êxodo rural é o nome que a gente dá, o deslocamento de pessoas da zona rural para a zona urbana. Aqui eu não falo de país, eu falo de pessoas que estão vindo de uma zona rural para uma zona urbana. Então, a atividade dessa lição é essa, é falar um pouquinho de migração. O livro de vocês vai estar falando isso da página 12 até a página 15. E eu convido vocês, então, a lerem o texto. Pega o seu marca-texto, assinala aquilo que você julgar importante. Não é o texto todo, as frases que você julgar importante. E façam atividades até a página 15. Já já eu vou gravar um outro vídeo explicando o que a gente vai fazer a partir de agora. Ok? Até daqui a pouquinho.